Oiê, eu sou a Adriana Deu, também conhecida como Racaça. Sou terapeuta holística, sou teta healer, sou professora de baralho cigano e mais um tantão de coisas. E hoje eu começo a compartilhar com vocês aqui nesse canal a leitura mensal dos signos. Então a gente começa com um X-Tudão através da mandala terapêutica de cada signo aqui. Essa é uma leitura geral e coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que faz sentido para você e o resto você entrega para o universo. E se você sentir no coração, se a minha leitura ressoar com o seu coração, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa, ascendente, lua, tá? Que pode ser que tenha um recadinho importante para você. Se você caiu aqui, não foi à toa, e que os nossos corações estão se encontrando. E seja muito bem-vindo, se você sentir, de começar a seguir, de compartilhar, de dar o seu likezinho, tá? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Arroa minha axé? Então, bora que vamos? Então, feche seus olhos, respira profundo. Que a gente receba uma chuva de amor incondicional. Pedindo a firmeza e a proteção de Santa Sara Kali, que essa leitura possa ressoar com o signo de Câncer. O que a gente pode trazer de informação, de direcionamento, de dicas mesmo para o signo de Câncer hoje, através da mandala terapêutica. Pedindo ao povo cigano que me acompanha, ao povo cigano que te acompanha, para que se faça presente, fazendo uma limpeza em todo o ambiente, trazendo leveza para essa leitura, que os nossos egos possam ficar de fora, que toda palavra que saia da minha boca seja para o bem maior. Eu agradeço a oportunidade de ser instrumento do baralho e que eu possa trazer a melhor e mais elevada mensagem para o signo de Câncer agora. Primeira cartinha, a gente tem aqui a carta dos trevos, me falando que Câncer é um bicho diferenciado, é um bichinho que muitas vezes se retrai, né? Agora nesse mês de abril pode ser que você encontre oportunidades em que você se sinta retraído mesmo. Tá? Que você tenha a sensação de que precisa dar uma pausa, respirar para entender qual é o melhor caminho. Mas também é um bichinho que sabe aproveitar muito bem as oportunidades. É um ser muito maleável. Então, na hora que tem que ir adiante, vai sem medo. Me fala de talvez que você esteja passando por algum momento de desafio, mas não são desafios intransponíveis. A gente tem a carta dos trevos. Então, todo e qualquer desafio que você esteja passando agora é para sua evolução. Não é algo que seja... Gente, desculpa se eu ouvir um barulho. Os meus vizinhos resolveram conversar agora, conversar na maior altura. Não é nada que seja para te parar, mas para que você possa entender e se apropriar das oportunidades que a vida está te oferecendo, as pequenas vitórias, as pequenas sortes da vida, tá? Então que você possa aproveitar da melhor maneira. É isso que traz o seu campo nesse momento, né? Talvez você não esteja enxergando o fim do túnel, mas existe um fim do túnel. Tá? E tá logo ali, não tá uma coisa tão distante, tão impossível, tá? A carta dos trevos vem falar de mergulha nas pequenas sortes e aproveita delas para dar passos maiores, para não se acanhar, não se guardar na sua conchinha, mas para ir adiante, ver o que é que tem ali. É como um desafio mesmo para Câncer. A segunda carta, a carta dos peixes, falando aqui do seu financeiro, é uma carta que fala de prosperidade, é uma carta que fala que tudo aquilo em que você coloca a sua alma de maneira profunda, tudo aquilo, todo lugar, ou todo trabalho, ou tudo aquilo em que você investe a sua energia, e que você pode estar com pessoas, pode atingir mais pessoas, pode alcançar de maneira positiva mais pessoas, é onde está
o seu segredo financeiro. Então, não deixe passar as oportunidades, as situações ou as pessoas que te coloquem nesses lugares. Mesmo que inicialmente você sinta medo, sinta como um desafio, né? Sinta, dê medo, dê um frio na barriga, dê aquele, né? O frissonzinho, é aí também que mora a sua riqueza financeira, é aí também que mora a abertura da sua própria prosperidade e abundância. Então aproveite para mergulhar fundo naquilo que faz o seu coração vibrar, porque é daí que vem o seu financeiro. Uma atenção aqui ao seu poder de manifestação, confiar um pouco mais no seu poder de manifestação, não se acanhar quando for algo que é só seu, que talvez uma ideia inovadora ou talvez algo que você queira investir pela primeira vez, tá? O baralho fala, não tenha medo de assumir o seu masculino no sentido de organização, no sentido de pés no chão, no sentido de como é que eu vou fazer as coisas, tá? No sentido de manifestar e também assumindo o feminino, que é essa água toda aqui dentro da carta dos peixes, que é como eu vou nutrir isso que eu tô querendo construir da melhor maneira, beleza? A terceira carta, a terceira casa, é a casa que fala das relações, e aí veio a cartinha da chave. A carta da chave, dentro da casa 3, é uma casa que fala assim, você sabe que portas você já deveria ter fechado. Ai, 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 ai. E você continua abrindo. E outras portas que você está mantendo fechada e que poderia ser aberta e para trazer novas e mais verdadeiras relações, mais relações que te elevem, relações que te tragam mais de você. Então, por que é que você ainda está se escondendo atrás de relações que muitas vezes estão falidas, relações que já não te agregam mais? Por que você está abrindo a porta da sua casa, do seu lar ou de si mesmo para relações que não estão mais compatíveis? Tá? Não tô falando para abandonar todo mundo, porque isso para câncer é a morte. Sei bem como boa canceriana que sou, mas entender que é você que dá o tom final dos ciclos. É você que já pode deixar ir algumas coisas sim, para tornar mais leve a sua jornada, tá? Então não se demore em lugares em que você não se sinta, que a sua presença não seja vibrada como um presente, que a sua presença não seja elevada, não no sentido de bajulação, mas no sentido de eu vejo você, eu sinto você, eu vibro pelas suas conquistas, por menores que sejam, eu vibro porque só pelo fato de você ter conseguido levantar nesse dia, e para você tem sido difícil levantar da cama, por exemplo, sabe? As nossas pequenas vitórias, esteja com pessoas que vibrem com você essas pequenas vitórias e que te elevem ao tanto que você eleva as outras pessoas, porque você é uma pessoa extremamente amorosa, você é uma pessoa extremamente confiável, então não se demore tempo demais em lugares em que não seja ressoado da mesma maneira, ok, Câncer? Vamos à quarta casa, carta da criança. A quarta casa é a casa que fala do nosso lar, né? Do nosso lar, nosso corpo enquanto casa e da nossa casa efetivamente. E a carta da criança aqui nessa casa fala para mim dessa reorganização. É como um chamado e um convite a reorganizar tudo como você entende agora. Perceber aquilo que já não faz mais sentido e que não te traga essa brincância, essa leveza.
Me fala de resoluções de conflito com figuras masculinas ou com figuras que têm uma energia masculina muito forte. Talvez você esteja passando por uma mudança tão profunda e uma mudança de resgate da sua criança interior, né? Que agora pode correr livre, solta e feliz pelo seu próprio jardim interno. Então, organize também a sua casa do lado de fora, joga fora aquilo que já não te cabe mais, sabe? Joga fora aquilo que é pesado, aquilo que só estava aí para ocupar os espaços vazios que você tinha internamente, mas que agora, a partir do mês de abril, começam a ser preenchidos de você. Porque você é um presente. Eu me emocionei, desculpa. Ai, meu Deus, primeira leitura. Se preencha de você, se preencha dessa alegria genuína, dessa felicidade que te é tão sua. E seja você nas suas leituras, seja você no seu trabalho, não se particione para poder caber nas caixinhas de onde você passa. Faça com que essas caixinhas se quebrem ou se expandam a partir da sua própria presença no mundo, sabe? Essa é uma carta que está pedindo esse reencontro. E se você não está nesse momento ainda, confia que até o final do mês isso vai chegar para você. Até o final do mês você vai ter oportunidades de reencontro com essa criança. Essa criança que tá ferida, mas que está em processo de cura bastante profunda. E só você tem a chave para encontrar essa criança. Seus pais não podem mais dar o que essa criança precisa, os seus amigos, os seus companheiros, eles não são os responsáveis por nutrir essa criança, por cuidar ou curar dessa criança, é só você. Então, quanto antes você tomar posse dessa missão que te é tão cara e tão importante, tão valorosa, quanto antes você vai de encontro à sua liberdade, a liberdade em todos os sentidos, liberdade de ser, liberdade na sua expressão, liberdade de estar, liberdade de fazer dinheiro, de fazer viagens, de estar na vida de uma maneira inteira, integrada, integral, tá? Eita, Câncer, que esse mês vai ser nadado. Se já não tá sendo, meu amor, aguarde, porque vem aí, tá? Casa 5 é a casa que fala... Olha que carta linda. A gente tem aqui a carta do ramalhete na casa 5, que é a carta que fala da nossa autoestima, né? Então eu tô falando com cancerianos aqui que estão precisando passear mais, estão precisando encontrar mais com a beleza da vida. Tô falando com cancerianos que estão vindo dessa talvez da noite escura da alma, tá? Tô falando com cancerianos que precisam reencontrar-se com o seu feminino. A minha gata resolveu fazer leitura comigo. Ela tá aqui percebendo o que ela vai jogar no chão, né, Mirabel? Por favor, meu amor, não joga não no chão, não. Obrigada. Ai, saúde, mãe. Então a vida tá te convidando a reencontrar-se, a curar, a se integrar com esse feminino que foi muito machucado lá na infância. E aí depende do seu gênero, tá? Todo mundo tem a energia feminina e a masculina. E a grande magia é a gente encontrar de que maneira a gente consegue integrar essas duas forças, sendo que ora uma vai estar mais em evidência, ora outra vai estar mais em evidência, depende do que a vida está te demandando, tá? Mas nessa casa aqui, na casa da autoestima,
fala de um renascimento, de um reencontro com a sua autoestima, de um reencontro com o seu verdadeiro eu, com a sua expressividade, com a sua cor no mundo. É como se, para aqueles que ainda não se enxergam belos, para aqueles que não se enxergam como a delicadeza dessa flor, sabe? Para aqueles que não enxergam, que não estão enxergando ainda a potência através daquilo que se é, abril vai ser o mês que vai te dar essas oportunidades. Então agarre-as, assim que as encontrar, agarre-as e vá fundo, sabe? Mergulhe naquilo que você tem a oferecer para o mundo, que é beleza, que é expressividade, que é alegria. Passeie mais. Aqui é um convite para quem está muito ensimesmado, para quem está muito dentro de casa, porque, né, sair desse lugar de dor não é um movimento fácil, não é um movimento simples, mas essa carta faz um convite a estar com pessoas que te alegrem, a estar emparelhada aqui, né, com a casa 3, que a gente já tinha falado anteriormente, que te alegrem, que te façam sorrir, que falem besteira, sabe, que te tirem da seriedade da vida adulta. A vida adulta acaba deixando a gente um pouco careta demais, um pouco engessado demais e um pouco sério demais, né? Então essa carta é uma carta que nos convida a ir para a vida a partir desse lugar genuíno, a partir dessa busca por uma alegria genuína e não por alegrias passageiras. Então, se você está num momento que só sai também, como fuga, é um ponto de atenção. Estou aqui para te chamar de volta e falar, vai ficar fugindo até quando? Vai deixar a sua cabeça, a sua mente, o seu passado controlar você até quando? Vai ficar desejosa de uma vida, de uma alegria passada, sendo que a vida está acontecendo aqui e agora. O que você pode fazer com isso tudo? Você é isso tudo. Mas você não é a sua dor, você não é os abusos, você não é as tristezas, você não é os percalços pelos quais você passou na sua vida. Você é além disso. Você é maravilhoso, maravilhosa, você é incrível, você é uma pessoa charmosa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que traz o sol para os ambientes em que você está, quando você deseja. Então, por que é que você, às vezes, não deseja esse sol nem dentro de você? Por que é que está deixando a dor e a escuridão, muitas vezes, tomar conta de quem você é? Talvez seja o momento, talvez abril esteja vindo te dar a mão com amor e gentileza para que você possa alcançar novos lugares internos e externos, não mais de fuga, não mais de negação de quem se é ou dessas dores, e mais de encontro ao prazer de estar na vida e de estar na sua própria pele, lembrando que você é um presente para esse mundo. Arro. Casa 6 é a casa que fala trabalho e qualidade de vida, e aí a gente tem aqui o caixão falando desse novo momento em que você está entrando agora no mês de abril. Se você ainda não está sentindo as mudanças, fica tranquilo, porque até o final do mês vem bastante coisa por aí, tá bem, Câncer? Então, perceba que essa carta do caixão, ela não fala de uma morte física, ela fala da morte daquilo que já não te cabe mais, daquela versão sua que só sofria e só sentia dor, daquela versão sua que só que enxergava a vida de um olho via colorido, do outro via cinza, sabe? Como se sempre tivesse uma sombra. Então agora está sendo enterrado, sabe? Está sendo enterrado aquilo que
que te fazia talvez querer nem estar aqui por muitas e muitas vezes, tá? Tá sendo enterrado agora, tá sendo encaminhado essas coisas todas para que você renasça, para que você redescubra então quem sou eu sem isso tudo, sem esses pesos todos, quem sou eu quando tudo isso que eu carregava de peso é enterrado, né? Como é que eu me organizo a partir desse novo lugar, né? Se eu sempre existi, se eu existi até aqui com essa dor, como é que eu me reorganizo e me recoloco no mundo, no meu trabalho, na minha vida, sem esse peso? É um processo de reorganização, de entender essa leveza. Talvez você experimente isso fisicamente no seu corpo, tá? Então, perceba que isso é uma oportunidade, é uma mola propulsora, tá? Todo esse processo que vem acontecendo, que não é de agora, mas que em abril se intensifica para um encerramento mesmo, é aquilo que é a vida que se reestabelece dentro de você a partir de um lugar de leveza que tanto você pediu. Não foi isso que você pediu? Você vem pedindo há tanto tempo esse lugar de leveza. Então, não deixa o apego ao passado, o apego às dores, aquilo que talvez você ainda esteja vivendo, os desafios que você talvez ainda esteja vivendo, não permita que isso te impeça de deixar ir, de respirar. Não permita que isso te impeça de ir aonde você deseja ir, de alcançar os lugares profissionais, os lugares de passeio, os lugares de vida que você deseja. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho R$1. Calma, porque às vezes é preciso caminhar, às vezes é preciso dar o passo para que o universo coloque o chão. É preciso um ato de confiança. A gente não sabe o que tem depois da morte, né? Dependendo da sua religião, você tem um vislumbre, né? Você tem uma ideia, mas de saber de fato, a gente não sabe. Então, é preciso um voto de confiança até na morte para saber o que é que tem depois disso. O que é que tem depois que eu enterro toda essa bosta que eu vivi até aqui? O que é que tem e como eu organizo a minha vida para receber isso tudo que eu desejo? Porque eu desejo muito dinheiro, eu desejo um emprego dos sonhos, eu desejo minha casa dos sonhos, eu desejo a família dos sonhos, eu desejo um casamento dos sonhos. Mas como é que eu estou me preparando efetivamente para receber tudo isso aqui? Será que eu já tenho físico? Será que o meu corpo vai sustentar tudo isso? Então, como é que eu cuido do meu corpo agora para que ele sustente tudo isso? Como é que eu quero um super terreno, eu quero uma super casa, se eu não aguento dar 2 passos da cozinha para a sala? Se eu tô comendo qualquer porcaria, porque só para eu não morrer de fome? Falo isso pra você, falando isso pra mim também, hein? Porque aqui é câncer. Olha, essa leitura tá que tá, hein, câncer? Essa leitura tá que tá. Então, tome posse. Tome posse de quem você quer ser. Ah, eu quero ser rica, eu quero ser uma puta profissional. Tome posse dessa pessoa agora. Não é quando acontecer, é agora, câncer. É agora que a vida está te chamando, é agora que a vida está te oferecendo. Em abril que a vida está te oferecendo as oportunidades certas para essa mudança. Então se pega nessa oportunidade e vai fazer o que tem que ser feito. Tem que cuidar da cabeça? Vai cuidar da cabeça. O que eu faço para cuidar da cabeça? Não tenho dinheiro. Procura na internet lugares que tenham atendimento social, que tenham atendimento gratuito, que tenham atendimento em grupo.
A potência do grupo é uma coisa absurda. Então, se você no momento não pode fazer uma terapia individual, faça uma terapia em grupo, é maravilhoso, é potente. Sabe? O que eu preciso fazer agora, por mim, para mim? Você está muito acostumado a doar câncer. A doar. E doou-se tanto até aqui que quase foi junto nesse caixão, né, câncer? Quase foi, mas não foi não, hein? Não foi. E tá aqui agora. Vai fazer o que com essa vida? Eita, câncer, eita! Casa 7 é a casa que fala dos relacionamentos e a gente tem aqui a carta das nuvens. A carta de Yansan, para quem é de religiões de matriz africana, né? Yansan é a rainha do tempo, é a rainha dos ventos, dos raios e trovões. Yansan não deixa, não se demora muito tempo naqueles lugares meia bomba, naquele lugar que tá morno. E aí eu tô falando de relações, e essa casa fala de relações de todos os tipos. Tá, eu tô falando de relacionamentos afetivos, mas também tô falando das relações familiares que a gente fica sustentando e levando só porque é da família e você não tem muito o que fazer. Será que não tem muito o que fazer? Às vezes a gente precisa de uma distância segura, tá? Para conseguir respirar melhor, para conseguir enxergar as coisas melhor, sabe? Talvez você esteja dentro de uma relação agora e essa relação não esteja lá essas coisas, talvez essa relação esteja meia bomba, talvez você esteja desacreditado de relações, mas Yansan fala, olha, não desacredita não, bebê, porque não vem agora ainda em abril, tá? Mas isso que te impedia de acessar o afeto, o amor romântico, o amor de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, não foi enterrado, não, tá? Não foi... essa espera, ela tem dias contados, mas... se você ficar de olhos fechados, não tem como o amor vir abrir o seu olho, né? Se você ficar enclausurado dentro de casa, não tem como o amor vir bater na tua porta e falar, oi, eu sou o amor, como é que tá? No mínimo você vai bater a cara na porta da pessoa e chamar a polícia, entendeu? Então, aproveita, se você tá dentro de uma relação, aproveita para entender o que é que não tá bom e fala, e comunica. Se ainda faz sentido essa reorganização, se ainda é algo que te faz sentido manter. E se não faz sentido manter, tome as rédeas disso também. Faça os ajustes necessários para que você vá buscar a sua felicidade e dê o espaço para o outro buscar a felicidade dele também. Às vezes a gente fica se sentindo culpado, né? Porque eu tô há tanto tempo nessa relação e a gente agora é só amigo, mas o que eu vou fazer se eu sair daqui, se a gente já construiu uma vida, a gente já isso, já aquilo. Tá, mas você tá feliz dentro dessa relação? Você tá completamente feliz? Você tá sexualmente feliz? Entende? Que só meia boca não é suficiente, nem para você e nem para o companheiro, tá? Então fique atento. E se você não tem uma pessoa, continue se preparando, continue trabalhando essas feridas, essas mágoas, essas nuvens que fazem você achar que não tem gente para você aqui, que fazem você achar que, cara, o amor acabou, fazem você acreditar que não tem um lugar ao sol para você com o seu par, tá, Câncer? Porque aqui me diz que tem sim. Ainda não vai ser em abril, mas em abril vai começar a clarear algumas coisas.
tá? Para que esse sol adentre novamente a sua vida afetiva e que novas e mais alinhadas relações, alinhadas com a sua verdade, se estabeleçam, tá bem, Câncer? Vai curar essa sua visão aí sobre relações afetivas nesse meio tempo, tá? Para que você possa construir algo não fugaz da próxima vez que se for se relacionar, que você possa construir algo de fato, tá? Casa 8 é a casa que fala do renascimento, e aí traz aqui a carta da carta. Casa do renascimento é aquela casa que fala das nossas dores mais profundas. E o que essa carta está me dizendo é o seguinte: não vai demorar muito, tudo que estava encoberto, todo o segredo, tudo aquilo que estava guardado a 7 chaves e que talvez nem você mesmo se lembre, por motivos a mente faz isso, ela bloqueia as informações para a gente continuar sobrevivendo quando a dor é muito profunda, Câncer. Mas o baralho fala assim: olha, abril é um momento de você abrir essa caixinha de Pandora. Talvez você não vá abrir todas de uma vez, né? Para que você também não colapse. Mas abril é um momento, é um bom momento, e algumas oportunidades virão para que você olhe para aquilo que precisa ser visto, tá? Para que você enterre aquilo que precisa ser enterrado, para que você dê o devido lugar, não mais dentro de você, ocupando um espaço, trazendo peso, mas fora de você, no passado, o que é do passado, sabe? Arquivando mesmo tudo aquilo que já pode ser arquivado da melhor maneira, sem que você precise ficar se arrastando ou carregando, sabe, espólios de guerra. É como se Câncer ficasse carregando tempo demais os espólios de guerra, que são as dores, que são essas feridas, como se a única maneira de não se esquecer o que passou, de continuar aprendendo com o que passou, fosse carregando esse peso, mas não é. Vou te trazer a consciência de que você está livre para deixar ir, Câncer, que você está livre para abrir essas caixinhas de Pandora com leveza, pode ser leve, e permitir que tudo isso seja arquivado lá no passado. E você siga adiante na sua vida só com os aprendizados, só com a consciência mais elevada da história que você viveu, tá? Eita, Câncer, que tá, hein? Não fique com medo dessa rapidez, tá? A carta da carta fala sobre rapidez nesse início de processo. Então, se você já vem passando, fica tranquilo, você já está passando, não vem nada mirabolante. E se ainda não está nesse processo de deixar ir, de buscar caminhos mais saudáveis para lidar com esse passado, a carta da carta me fala sobre leveza, tá? Sobre esse processo até perfumado de abrir e olhar para esse passado e ver que algumas coisas já nem doem tanto mais, mas na sua memória aquilo que você carregava estava pesando tanto que você nem se deu conta que já não precisava pesar tanto mais, tá, Câncer? Casa número 9 é a casa que fala dos estudos, né, aquilo que eu posso já me aprofundar, e a gente tem aqui a carta das estrelas, né, um céu muito estrelado. Então me fala do seguinte: você é um ser múltiplo, Câncer. Então, para de querer ser uma coisa só, assume essa potência que é ser múltiplo, sabe? Foca em uma das coisas, pede guiança à sua espiritualidade, a espiritualidade independe da sua religião, tá? Então, se comunica com Deus do seu coração para entender o que faz sentido para você estudar e desenvolver agora.
Para alguns cancerianos é a espiritualidade, tá? Para alguns cancerianos é uma resposta à sua pergunta. Se é o momento de cuidar, de olhar, de desenvolver, de trabalhar com a espiritualidade, o baralho diz sim, é o momento. E você vai descobrir tantas outras coisas dentro desse estudo, dentro desse mergulho, Câncer, que você vai se surpreender com você mesmo e com a sua fluidez dentro desse processo, tá? Mas é preciso se permitir o prazer de escolher, assim, porque enquanto você fica na dúvida, escolho isso, ou escolho aquilo, faço isso, ou faço aquilo outro, o que está posto para você aqui e agora? Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem desejos, que você traz lá do passado. Alguns já se realizaram, outros você ainda está lutando para realizar. Aquilo que tem luta demais, talvez não seja o momento, não quer dizer que nunca seja, tá? Não quer dizer que nunca vai ser. Talvez só precise de mudar a ordem de prioridade das coisas, tá, Câncer? Para que você possa ter leveza nesse processo. É como se você, através das dúvidas, deixasse a coisa ainda mais pesada do que precisa ser, do que pode ser, tá bom? Então cuida e pede sempre a guiança da espiritualidade maior, porque é ela que vai trazer clareza, é ela que traz leveza, é ela que segura a nossa mão, sabe? Para nos conduzir nessa vida de uma maneira mais gentil, tá? Então se apegue com a sua espiritualidade, ao Deus do seu coração, para se conduzir através desse caminho com a espiritualidade. Então, se é para estudar, estude algo que te expanda a mente, sabe? Não te apequene, não te encaixote ainda mais. Se você é de exatas, por exemplo, talvez seja a hora de estudar alguma coisa de humanas, que talvez não seja diretamente ligado àquilo que você faz, mas que vai te expandir enquanto pessoa, e te expandindo enquanto pessoa vai te expandir o seu profissional na área de exatas, tá bem? Casa 10 é a casa que fala da missão de vida, e aí eu tenho aqui a carta da mulher, né? O que a gente veio fazer aqui, o que você veio fazer nessa terra, Câncer? Você veio se apropriar, primeiro, da leveza, porque o Câncer, por se apegar demais ao passado, por ter essa coisa essa relação tão estreita com as memórias, com o passado, né, tende a carregar uns pesos mesmo. Então, a missão aqui da sua vida talvez seja esse encontro com a leveza, seja como eu caminho nessa vida, olhando para o meu passado, mas sem carregar o passado, sem carregar os pesos familiares todos comigo, sem me responsabilizar pelo peso da minha família inteira, pelo bem-estar da minha família inteira, né? Como é que eu me permito respirar e olhar para a vida e flutuar na vida? Sabe, Câncer? Como eu me permito me surpreender com a beleza da vida, com a beleza das coisas. Essa semana eu ouvi como eu olho, como seria olhar de novo pela primeira vez para as coisas. Então essa também é a sua missão, Câncer, sabe? Esse encantamento da criança, essa confiança da criança que não sabe o que tem ali adiante, mas às vezes ela pula e às vezes vai cair, vai rir de si mesma, vai levantar e vai seguir. Ela não vai ficar ali para sempre, eu caí, porque se eu tivesse feito o caminho oposto, eu talvez não tivesse caído. Ela cai, ela sente, se ela tiver que chorar, ela vai chorar, vai levantar e vai continuar brincando, entende, Câncer? Então, essa carta está em paralelo com a carta da criança aqui, te convidando a
a essa leveza na caminhada. Não se deixar abater por nada. Assim, quando a gente se apega demais, e aí essa faz parte da sua missão, é viver criando, viver nutrindo, mas principalmente a si mesmo, Câncer, principalmente a si mesmo. Esse amor todo que você oferece para o mundo, tudo isso que você oferece para o mundo, precisa dar-se um pouco mais disso, um pouco mais desse remédio. Você é remédio, Câncer, você é medicina. Então, parar de negar isso que é você, sabe? Essa medicina a si mesmo também, tá bom, Câncer? E faz parte da sua missão também esse reencontro com a sua espiritualidade. Independente da sua religião ou não religião, buscar algo na natureza que te faça sentido. Existem milhares de pensamentos, pensadores e linhas espirituais, espiritualistas. São tantas coisas que existem no mundo que, se eu me fecho numa ideia única, talvez eu esteja limitando a minha própria visão das coisas e do mundo, tá, Câncer? Então, permita-se ser surpreendido pela espiritualidade também. Casa 11 é a casa que fala como é que você ajuda no coletivo. E aí a gente tem aqui a carta da raposinha, olhando bem fixamente para nossa cara, né? Essa casa 11, ela fala que somos seres coletivos e que a gente não está aqui só de passagem, né? Então, o que essa carta da raposa fala nessa casa é que quanto mais você se organiza, quanto mais você se permite expandir-se, quanto mais contato e posse de quem você é e daquilo que você acredita, você toma, mais você consegue ajudar no coletivo. Sejam os seus pares mais próximos, seja as outras pessoas que serão afetadas por aquilo que você faz, tá, no mundo. Por exemplo, eu sou oraculista e tô para abrir esse canal há muitos anos. E só agora eu me sinto forte o suficiente, eu me sinto capaz, eu me sinto, enfim, fortalecida o suficiente de focar, de organizar e gravar e postar, entende? Então, já deu aqui, ó, por toda essa trajetória que a gente já ouviu até aqui, tá dizendo assim, já tá bom, já tá na hora de deixar essa boca falar, de ser conduzido pela espiritualidade, de deixar essa pombagira que trabalha na sua vida agir, sabe? Mas para isso você precisa pedir, para isso você precisa saber o que você quer, sabe? Para isso você precisa tomar posse do seu próprio poder e não ficar achando que você é o cocô do cavalo do bandido, porque isso não te ajuda em nada e isso não faz as coisas funcionarem da maneira que você gostaria, tá, Câncer? O que faz a mudança é você tomar posse e acreditar em quem você é, naquilo que você estudou até aqui, naquilo que você vem caminhando no caminho, sabe? Todo o caminho, toda a sua caminhada até aqui. Então, vai com confiança, tá? Casa 12 é a casa que fala da sua saúde de uma maneira integral. E aí a gente tem aqui a carta da âncora. Então, o baralho fala o seguinte, Câncer, até quando você vai ficar ancorado no mesmo porto que não te faz bem? Até quando você vai, para alguns cancerianos, tá? Ficar com medo de ir para a vida, de ir para o mar, de mergulhar nas suas próprias emoções, de ficar só na superfície sentindo pena de si mesmo, Câncer. É hora de se ancorar em si mesmo, de se ancorar na sua força e não mais na sua dor. Enquanto você ficar ancorada na sua dor, enquanto você ficar ancorada nesses galhos secos, nessas árvores
secas que tem aí dentro de você, nada vai poder brotar, Câncer. Então, toma posse, Câncer, da sua própria mudança. Toma posse, haja em seu favor. E não é coisas grandes que você precisa fazer. É se alimentar melhor, fazer um movimento, dançar dentro de casa, cantar, deixar essa boca falar, cantar. E não importa se você não sabe cantar, não importa se você não sabe dançar, não é sobre o outro quem está te vendo, é sobre o seu movimento, Câncer. Você precisa se movimentar, sair dessa inércia, sair da passividade, dessa âncora. É você que tá ditando, é você que diz até quando ela vai ficar aportada em determinado porto, X ou Y. Então, que você agora se permita ancorar-se na sua força e não mais nas suas dores, Câncer, tá? Chega, Câncer, chega! Chega de ficar ancorado na dor, chega de ficar ancorado no passado que já passou, foi dolorido, foi tenso, mas foi. E agora, o que você vai fazer com isso tudo, Câncer? Tá? Para que a sua saúde possa ir para outro lugar, porque se continuar ancorado aqui nesses mesmos lugares, nos mesmos padrões, nos mesmos a tendência é que você adoeça o seu corpo físico, se já não está, né? Adoeça a sua mente, fique preso mesmo, fique presa nesse passado, nesse lugar que não é bom, mas é um lugar que você já conhece, Câncer. É um lugar que você está acomodado, Câncer. Então tá na hora de você se movimentar desse lugar. Não quero mais estar aqui, não sei como fazer, peço ajuda, não sei pedir ajuda, vai aprender. Vai abrir a boca e dizer, preciso de ajuda. Você me ajuda? Eu tenho certeza que veio na sua cabeça aqui quem é que pode te ajudar. Quem é que às vezes tem uma palavra amorosa, uma palavra gentil, uma palavra amiga, ou que já passou por alguma situação parecida, ou coisas que você já viu aí na internet que possam te trazer uma outra perspectiva de você mesmo, Câncer. Então, haja, Câncer, haja. Para de ficar sentindo pena de si mesma, para de ficar presa nesse passado que já passou. Você não é o seu passado. Você não é mais aquela criança. Mas aquela criança precisa de você adulto para sair desse lugar. E a última cartinha, a carta da cegonha, como mensagem final, que é: você é vou falar de novo, eu já falei isso aqui durante a leitura, Câncer, mas eu vou repetir, você é um presente que a cegonha trouxe para esse mundo. Por mais que os seus pais não tenham conseguido te passar isso, por mais que a sua família talvez não tenha conseguido te passar isso, você é um presente, Câncer. Você é um presente. Então, assuma-se um presente para si, para o mundo, e comece a dar aquilo que você tem de melhor. Comece a tirar essa casca, comece a sair dessa lama, sabe? Comece a se permitir ser a mulher que você veio ser a adulta, o adulto que você veio ser. Se permita alinhar-se com o seu feminino, alinhar essas duas potências, Câncer, amar essas duas potências em você, sabe? Para de fugir daquilo que é bom para você, para de fugir daquilo que te eleva. Você sabe, porque quando você se permite pequenas coisas, você consegue sentir vibrar o seu coração. E por que é que você ainda tem dúvida? Sabe? Por que é que a dúvida ainda paira? Porque está apegada a um desejo.
Ai, mas eu já estudei tanto para isso. Vou dar um exemplo meu. Eu sou atriz. Na minha cabeça de adolescente, eu ia chegar no Rio de Janeiro e a Globo ia me contratar. Ai, meu Deus! Porque a gente não tem noção de como são as coisas quando a gente está fora. E até hoje, a Globo já me contratou algumas vezes, mas eu não sou uma funcionária fixa da Globo. Na Globo não tem teatro, eu já fiz teatro. Na Globo não tem teatro musical, eu já fiz teatro musical. Na Globo tem novela, eu já fiz novela. Na Globo tem filme, mas eu não fiz filme na Globo, eu fiz filme fora da Globo, entende? Que as possibilidades para aquela adolescente eram uma só, ser contratada pela Globo. Na época não existiam os streamings, hoje você tem um monte de streaming produzindo um monte de coisa. Se eu tivesse fixada naquela ideia da adolescente, eu talvez não tivesse vivido metade das coisas que eu vivi, experienciado metade das artes que eu experienciei, eu não seria metade da profissional que eu sou hoje, da artista que eu sou hoje, não teria conhecido metade das pessoas incríveis pelas quais eu tive o prazer de passar pela vida, outras ainda estão na minha vida. Percebe, Câncer? Então, não deixa um desejo do passado ficar engessado. É preciso ajustar, reapresentar esse desejo para você mesmo e para o mundo o tempo inteiro, sabe? Quem eu sou hoje ainda deseja aquela mesma coisa? Quem eu sou hoje ainda pensa da mesma maneira, sabe? Se a gente está o tempo inteiro se renovando, se está renascendo o tempo inteiro, os nossos sonhos, os nossos desejos também, eles são retroalimentados a partir da nossa mudança. Então, se permita o prazer de mudar, se permita o prazer de se reconhecer e se permita o prazer de se colocar no mundo através da sua verdade, que se renova a cada dia. Tá bem, Câncer? Essa é a sua mensagem de hoje. Espero que tenha ressoado. Deixe o seu like, compartilha com outro canceriane para que possa ressoar, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá bom? Axé!